Agora, ainda nos assuntos internacionais, a gente vai daqui a pouco conversar com o nosso analista Renato Machado sobre esse assunto. Teherã celebrou o avanço nas tratativas com os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. Representantes dos países participam de uma reunião indireta em Genebra, intermediada por Omã. Este é o segundo encontro entre negociadores dos Estados Unidos e o Irã para negociar limitações ao programa nuclear iraniano em meio a uma escalada de tensões militares, inclusive, protagonizadas pelo presidente norte-americano Donald Trump, que ameaça atacar o país do Oriente Médio caso as negociações fracassem. Já o Irã afirma que a retirada das sanções impostas ao país é indissociável de qualquer acordo com os Estados Unidos. E é justamente para Genebra, então, na Suíça, onde as negociações estão acontecendo, que nós vamos conversar com o nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado. Boa tarde, Renato. Já temos detalhes de qual foi esse avanço no entendimento entre os dois países? Boa tarde, César, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, César, após o encontro, o chanceler iraniano, o Abbas Araghchi, ele deu essas declarações falando que foi um pouco mais proveitosa essas discussões. Ele falou que chegou-se a um entendimento sobre os princípios norteadores do que deveria ser um acordo entre Estados Unidos e Irã na questão nuclear. Ele falou que na próxima rodada de negociações já é possível haver uma troca de textos, de propostas entre os dois países para tentar avançar, assim, em direção a um acordo nuclear. Mas ele não deu detalhes, as falas dele ainda foram muito vagas e a gente não escutou o lado americano. Isso porque os enviados de Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, eles saíram da residência oficial da missão de Omã, junto às Nações Unidas, e eles foram direto para o Hotel Intercontinental, onde estava acontecendo outra negociação, dessa vez para tentar encerrar a guerra na Ucrânia. Então, a gente fica sem saber o lado americano. Esperamos que nos próximos horas ou dias, o presidente Donald Trump, como ele sempre faz, ele entre nas redes sociais e dê um parâmetro do que ele achou das negociações e se ele concorda com o lado iraniano de que houve avanço. Mas é muito complicado, César, essa negociação, porque acordo sobre os princípios norteadores eu acho que é o mínimo para se avançar. O problema vai estar quando chegar nos detalhes, quando chegar nas questões delicadas a respeito do programa nuclear iraniano ou então das exigências dos Estados Unidos, que querem tratar também dos mísseis balísticos e dar ajuda aos grupos armados na região do Oriente Médio que o Irã tem laços. Eu acho que aí sim vai estar os problemas. É possível se fechar um acordo, sim, mas se aprofundar muito nas questões, se nenhum dos lados abrir mão das suas demandas totais, aí fica difícil e o que podemos esperar é uma ação militar dos Estados Unidos. Renato, e só mais um ponto que queria conversar contigo, porque aqui no Brasil, quando a gente vai conversar com os militares, com o próprio ministro da Defesa, José Múcio, ele tem enfatizado muito isso, é que o gasto com as Forças Armadas, o gasto militar no mundo todo tem crescido muito por causa dos diversos conflitos que a gente tem enfrentado, seja o conflito no Oriente Médio, seja na Europa, especialmente ali com foco na Rússia e Ucrânia, mas também essas instabilidades que têm sido geradas aqui na América diante dessas ações de Donald Trump. Apesar desse gasto militar muito crescente, quais são as informações que se tem sobre essa corrida pela energia nuclear mesmo? Porque a gente tem visto a utilização, por exemplo, muito de drones, dessas novas tecnologias associadas, inclusive, à inteligência artificial, nesse novo formato de guerra que a gente tem visto ao redor do mundo, mas no quesito de energia nuclear, tem havido alguma corrida por esse tipo de arma e a Agência Internacional de Energia Atômica, ela tem tido uma voz forte nesse novo cenário mundial? Super importante você citar a IA. Já respondo a sua pergunta, mas só aproveitando o seu gancho, um dos possíveis trunfos em relação a essa negociação de paz entre Irã e Estados Unidos pode ser justamente o diretor-presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi. E explico.
Ele se reuniu com o Irã na segunda-feira. Hoje, o chanceler iraniano ele também fez a sua apresentação na Conferência do Desarmamento. E Rafael Grossi é um dos candidatos ao cargo de secretário-geral da ONU. Então, ele tem um interesse político por trás disso e teria toda a boa vontade para tentar incluir a organização nessas negociações de paz e assim chegar a um acordo, que seria um grande trunfo para ele ser eleito e se tornar o próximo secretário-geral da ONU. Vale destacar que o Brasil não apoia ele, o Brasil apoia a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. E agora, respondendo efetivamente a sua pergunta, quando os Estados Unidos deixou expirar o New START, aquele acordo que limitava Rússia e Estados Unidos a 1.550 ogivas nucleares, a partir desse momento ele abriu margem para que haja uma corrida por essas armas estratégicas. Não só apenas de Estados Unidos e Rússia, mas também China, que se recusa a entrar num acordo. Os Estados Unidos deixaram aquele acordo expirar para tentar um melhor, que dê conta das exigências modernas, das armas modernas, e também para incluir a China, que a China, segundo o Pentágono, terá mais de 1.000 ogivas a partir de 2030. Mas então, a China se recusa a entrar, já temos falas da premier japonesa, que convocou uma eleição, e ela saiu vitoriosa, então com mais poderes ainda, já temos uma fala da premier japonesa de que há interesse em tratar de armas nucleares, Polônia também, que muito pelo risco russo nas suas fronteiras também já tem manifestado interesse. Então existe sim se não há a corrida ainda, pelo menos no campo de interesse já tem vários atores aí querendo desrespeitar as determinações, o Tratado de Não Proliferação, ainda da década de 60. Agora, especificamente sobre o Irã, depois do ataque dos Estados Unidos do ano passado, o Donald Trump ele falou com todo orgulho que havia destruído o programa militar iraniano, e hoje já sabemos que não é isso. Ele causou graves danos ao programa nuclear iraniano, só que ele não está destruído e ele tem a capacidade de ser reconstruído. Por enquanto, ainda está longe de enriquecimento a 90%, que seria o suficiente para uma bomba nuclear. Mas existe a perspectiva de que, se não houver uma ação, uma militar, ou se não houver um acordo, o Irã novamente vai representar uma ameaça nesse campo. Fantástico, Renato. E só uma curiosidade sobre Rafael Grossi, que você citou, que é o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. Ele é um argentino, fala português super fluente. Eu pude até fazer uma entrevista com ele, tem 2 anos. E o Brasil, especialmente os militares brasileiros, na Marinha, com um foco especial, eles gostam de Rafael Grossi, têm uma excelente relação, mas não gostam muito da atuação dele relacionada a questões nucleares no Brasil, porque o Brasil tenta avançar para a construção do seu primeiro submarino de propulsão nuclear, sem armas nucleares, mas para a produção desse tipo de material, o enriquecimento do urânio aqui no Brasil, você precisa passar por algumas autorizações na Agência Internacional de Energia Atômica, e lá tem encontrado muita resistência com Rafael Grossi, especialmente sobre a forma de se resguardar o sigilo industrial que o Brasil tenta ter na construção desse submarino nuclear, o sigilo dessa tecnologia. Então, claro que não são os militares brasileiros que colocam qual vai ser a preferência para uma corrida à direção da ONU, mas a relação com ele, apesar de ser muito cordial, não é a das melhores. Mas obrigado, Renato. Depois a gente volta a se falar mais.